Sejam bem-vindos de volta aí ao Deternando Matemática. Eu me chamo professor Paulo Santiago. Hoje a gente vai trabalhar o conteúdo raiz cúbica. A raiz cúbica, ela trabalha aí com a questão da radiciação. Então a gente vai mostrar a vocês exemplos, como se chega ao resultado e como a gente vê, identificar a partir de outros índices, exato e não exato, da raiz cúbica. Então, o primeiro exemplo, a gente tem aqui um exemplo geral da raiz cúbica. Então, nesse exemplo, a gente tem aqui o 3, raiz de 216, que é igual a 6. Então, cada elemento desse tem uma nomenclatura. Então, essa nomenclatura, como vocês podem perceber, o 3 se chama índice, que a gente já trabalhou em outras aulas, falando para vocês. O 216, com a raiz, o 3, se chama radical, ou seja, índice 3, raiz 216, é o radical. Então, esses três elementos se chamam radical. Somente o número 216 se chama radicando, 216. E depois da igualdade que a gente tem um 6, que é a resposta, a gente tem chamado a raiz. Então, na raiz cúbica, a gente trabalha o índice, o radical, a radicando e a raiz. Então, vamos aqui continuando. A gente tem aqui uma raiz 125 com esse 3. Ele fala que são 3 números. E esses 3 números, a gente tem que perceber que é uma multiplicação. Então, nessa multiplicação para dar 125, é o que termina por 5. Então, 5, 5, 5. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Ou seja, a raiz cúbica aqui da raiz de 125, a gente vai ter a resposta 5. E essa nomenclatura aqui é como ele se chegou no índice a chegar a esse resultado de 125. Mas a resposta dele é 5. Raiz cúbica de 125, 5. A de 145 já é não exato. Praticamente a gente não vai ter um resultado exato. Agora vamos pegar aqui o 45. A gente vai fatorar, né? Que a gente já trabalhou em outras aulas também com vocês. Fatorando aqui, a gente não coloca nenhum zero, que não pode. Coloca 2, não tem como. Termina com 5 por 2. Aí a gente pode colocar o 3, 45, dá para dividir para 3. No caso, vai ser 15. Esse número ainda dá para dividir por 3, né? Então, por 3 aqui. Aí nos resta quanto? 15 para 3. A gente tem 5. E o 5 só dá por ele mesmo, né? Finalizando. E resta 1. E aqui termina. Temos aqui os pares e o 5 ficou só. Novamente, lembrando para vocês, quando a gente tem uma raiz não exata, a gente coloca a raiz. Quem fica dentro da raiz? Se não tiver seu par, fica dentro. Se estiver fora, no caso é os pares. Então, quem fica fora é o 3. E dentro, o 5, que não tem par. Então, ficou raiz de 45 é igual a 3 raiz de 5. Ou seja, aqui é uma raiz cúbica porque a gente tem 3 elementos. Então, é uma raiz cúbica. A gente agora tem outro tipo de índice, o índice 4. Então, esse índice 4 de 81. Então, a gente vendo isso, a gente pode perceber, para chegar nessa resposta, o índice 4 de 81, a gente só tem um caminho. Qual é o caminho? São 4 números que multiplicado 4 vezes, e cada número é repetido, né? Vai chegar a 81. Então, a raiz do índice 4 de 81 é o número 3. Por quê? 3 vezes
vezes 3 é 9. 3 vezes 9, 27. 27 vezes 3, 81. Então, a gente fez aí 4 situações com o número 3 chegando ao resultado de 81. No caso, a raiz do índice 4 é 3. Vamos aqui comigo a essas outras. A gente aqui tem um índice 5, sendo a raiz de 32. Então, como a gente percebe, sendo o índice 5, são 5 vezes o número a repetir, que vai dar 32. Então, o número que a gente tem é o número 2. Mas, professor, a gente pode fazer um exemplo desse índice 5 raiz de 32? Pode. Vamos aqui ver se é o 2. Aí, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Então, aqui é a resposta. O índice 5 mais 32 é o número 2. E a gente comprovou aqui para vocês. Índice 4, raiz de uma fração 1 sobre 16. A gente vai repetir o 1, que é 1 vezes 1 vezes 1, e a raiz de 1 é 1. E o de 16, que a gente já percebeu bem aqui, ó, vai ser o 2. E por último, a gente tem o índice 7, raiz de 0. Então, toda raiz do 0, não importa o índice, vai ter como resultado 0. Então, espero que você tenha gostado. Aí de aprender um pouco da raiz cúbica, aprender cada situação dessa, do índice do radical, da raiz, um exemplo exato e não exato. E se você é novo aqui, se inscreve aí, se finalizar o vídeo. Se você já é inscrito, compartilhe com os colegas e dá aquele like para nós. Então, até o próximo vídeo.